Saudações a todos os internautas que nos acompanham no CovaCast. Essa semana nós temos a honra e o prazer de receber a doutora Fabiana Deflon, que é gerente de mantenedoras da Associação Nacional de Educação Católica, ANEC, que vem nos brindar com a apresentação do estudo Impacto da Educação Católica na Sociedade Brasileira. E o link desse estudo deve estar compartilhado aqui na bio do vídeo. Mas aí eu passo a palavra para a doutora Fabiana. Seja bem-vinda e muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, doutor Kilder, pelo convite. É uma honra estar aqui nesse podcast. Sempre acompanho o podcast de vocês, sempre com temas muito relevantes. E a gente acredita que vai ser um bate-papo muito proveitoso, porque o que a gente quer também é que cada vez mais essa pesquisa seja conhecida e que as instituições também participem. Fabiana, me impressionou muito o momento e a oportunidade em que a pesquisa foi divulgada no Congresso Nacional, quando a gente estava no bojo das discussões sobre a reforma tributária, o país muito na pauta a questão dos gastos públicos, e a gente aqui e acolá sempre escutava o termo renúncia fiscal, se referindo às imunidades que as instituições beneficentes de assistência social possuem. E eu achei muito pertinente o momento justamente para chamar a atenção para algo que precisa ser colocado e excetuado, que, na verdade, na imunidade não existe renúncia fiscal. Como é que você considera essa discussão e qual a importância desse estudo para se trazer a verdade a esse debate? Doutor Kilder, o que a gente considera? Primeiro, é importante a gente falar do objetivo da pesquisa. Né? As nossas instituições, as instituições católicas, são todas sem fins lucrativos. Então, a gente não está falando de instituições de mercado que visam lucro. Todo o dinheiro é arrecadado por mensalidades, é reinvestido na própria instituição. Isso vai trazer mais qualidade, maior possibilidade de acesso a materiais e experiências que, por muitas vezes, aquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade social nunca vai ter oportunidade. Então, assim, a gente tem que falar do escopo das instituições. Qual é a missão daquela instituição? Por muitas vezes, a instituição, inclusive, está numa situação, uma periferia, né? A gente tem unidades 100% gratuitas que têm uma missão social. Então, não temos que trazer essa questão de renúncia fiscal, assim, do que é entrega para a sociedade com qualidade, com pessoas bem formadas, com pessoas que mudam toda a realidade social, daquele contexto daquela família, não só da família, mas o regional também. Né? Então, assim, é importante a gente destacar qual é a entrega para a sociedade dessa imunidade. Né? Então, é justiça social que a gente traz esse conceito. Sabe? A gente gosta de trazer essa questão de justiça social e a entrega para a sociedade dessas pessoas com condições e oportunidades que elas nunca teriam tido se não tivessem tido acesso àquela bolsa CETAS. É muito importante isso, e até sobre a ótica, no final do ano passado, até por indicação do Vanderlei Viana, que você enfatizava a questão do custo dos direitos. Né? E aí você percebe que as instituições sem fins lucrativos elas têm duas imunidades atreladas a ela, então não dá para se falar em renúncia fiscal, porque elas entregam direitos de saúde, educação, assistência, que são direitos e políticas públicas bem estruturadas na Constituição, que, na verdade, tem um custo, certo? E é serviço quem paga. Então, é importante se trabalhar e se fazer questão sobre a semântica das palavras e do que é dito. Né? Ou seja, não se trata de renúncia de receita, mas sim de gestão de direitos que estão constitucionalmente garantidos. E quais são os principais achados desse estudo que a ANEC apresentou? O que é que a gente pode destacar? Já parabenizando a ANEC, eu acho que fica como estímulo também para outras associações, certo? Fazer esse levantamento, o FONIF já fez, certo? E que é importante justamente para demonstrar a importância das instituições. O que é que você destacaria
desse estudo? É muito importante colocar isso, porque a pesquisa do CONIF, do Dr. também foi muito bem construída, foi muito oportuna. Lá eles tratam de saúde, educação e assistência social. E a gente observou que era interessante a gente trazer o recorte da educação, porque por muitas vezes ou a gente é tratado como instituições privadas, né, e é totalmente diferente uma privada sem fins lucrativos de uma com fins lucrativos, e por muitas vezes estamos naquela penumbra, assim, porque não somos instituições públicas, né? Então, quando a gente organizou essa pesquisa, a gente pensou o seguinte: a gente precisa mostrar qual é a entrega das nossas instituições. E aí a gente destaca pontos essenciais, como para cada R$ 1 de imunidade, a gente devolve R$ 24,34. Então, esse é um valor, se a gente for mensurar, ele é um retorno direto de 24 vezes, né? Ou seja, para o governo dar educação para uma pessoa como a nossa, o bolsista, ele teria que investir 24 vezes a mais do que a gente tem, né? Então, isso é importante, esse retorno direto. E 122 vezes o retorno indireto. Ou seja, é um retorno que é imensurável. Isso é um cálculo, porque a gente tem instituições com conceitos altíssimos, né? Hoje, na educação básica aqui, a gente tem 1.353 escolas que estão em 509 municípios, correspondem a 775 mil matrículas. São ofertadas 115 mil bolsas, né? Então, assim, esse é um dado que a gente precisa trazer, né? 115 mil bolsas são ofertadas. Isso pelo cálculo baixo, tá? Porque como foi feita e estruturada essa pesquisa? Com base no balanço das mantenedoras. Então, as mantenedoras nos mandaram o balanço e a gente calculou esse retorno direto e esse retorno indireto, porque, como você bem pontuou, né? Não é só a bolsa de estudo, é o material, são acessos a possibilidades de cursos, contraturno, né? Então, assim, são garantias de direitos que, por muitas vezes, aquela pessoa em situação de vulnerabilidade, que esse é o público da Bolsa SEBAS, não teria se tivesse, enfim, até mesmo uma instituição pública. E a importância econômica disso, né? Me chamou a atenção também que vocês, para além do retorno de políticas públicas, né, a questão da empregabilidade, que vocês, a forma como vocês movem a economia, que números você destacaria nessa Então, seara? é importante a gente colocar, esse ano a gente está atualizando a pesquisa, então vai ter a segunda etapa da pesquisa, são 233 mil empregos diretos, né? E a gente está colocando empregos diretos com carteira assinada, dados coletados pelo Ministério do Trabalho, né? Então, pelos dados disponíveis que a gente tem. Fora pessoas indiretas que são contratadas, que a gente sabe que existem também, porque tem profissionais de limpeza que são terceirizados, escolinhas, né, nas escolas que tem o contraturno, são escolinhas terceirizadas. Então, isso gera, assim, é imensurável o número de empregos. A gente está aprimorando aqui os dados, inclusive a gente vai colocar uma das sugestões que você sugeriu para a gente naquela oportunidade da Comissão de Educação do Senado. Então, a ideia é cada vez mais a gente aprimorar para que a gente tenha mais dados e a gente possa comprovar que essa imunidade é irrisória, face ao retorno que tem para a sociedade. Me chama a atenção aqui, olhando a pesquisa que está também com a apresentação elogiável, ou seja, porque se faz muito a crítica, né? Não existe uma renúncia fiscal de 1,5 bi, mas o retorno total é 188 bi, ou seja, na verdade, até sobre a ótica do investimento que se faz, é um retorno total para o Estado. Né? E o que me chamava a atenção é o número de bolsas, 115 mil bolsas. Né? E eu linkei isso com um dado que o semestre fez. Na época que estava se discutindo a reforma da Previdência, se falava no fim da imunidade, se retirar o 195, parágrafo 7,
uma ideia eu considero ela inconstitucional, né, porque estamos tratando de cláusula pétrea, mas sobre a perspectiva econômica, o semestre, na época, fez um estudo mostrando que o custo do governo federal abrir uma vaga numa universidade federal era 6 vezes maior do que conceder uma bolsa de ProUni. Então, se você pega esse quantitativo de 115 mil bolsas que vocês apresentam no estudo, o governo gastaria 6 vezes mais. Então, esse tipo de apresentação é importante. Fabiana, eu me lembro na apresentação do Congresso, existe uma confusão, quando foi feita a audiência pública, ela foi televisionada, houve uma confusão nas perguntas sobre a questão da laicidade do Estado, certo? E que eu acho que é um ponto a se esclarecer, né? Esses serviços, essa massa de serviços de atendimentos nas áreas de saúde e educação dessas instituições católicas, elas são para o público em geral. Era bom chamar a atenção nisso. É importante, só voltando às bolsas, essas 115 mil bolsas são só na educação básica. Se a gente for considerar a educação superior, são 87 mil bolsas. Então, é um número muito expressivo, né? A gente tem que relevar isso. Com relação a essa questão da laicidade, é importante a gente destacar que as instituições, elas acolhem a todos, né? Independente de bolsista ou não, inclusive não temos discriminação nas nossas instituições, né? Então, todos são tratados de maneira igual e a gente, muitas delas, inclusive, têm um setor de acolhimento para esse bolsista, porque muitas vezes não tem como chegar, né? A gente conversava aqui um pouquinho antes sobre isso, então não adianta também o aluno ter a bolsa, ele não ter como chegar na escola, ele não ter acesso ao material escolar, então, por muitas vezes, isso também é dado em outros benefícios, né? E esse acolhimento é dado para todos. Claro que, por exemplo, as instituições de educação superior, muitas delas têm a capela, são celebradas missas, mas vai quem professar daquela fé, né? E nos conteúdos programáticos, nas ementas, não há nada que especifique que é uma instituição católica, né? E que na educação básica da mesma forma. Então, na educação básica como no ensino superior. Na educação básica ainda a questão do ensino religioso segue as orientações da BNCC, né? Então, assim, não há de se falar do ensino católico nas instituições. É aberto a todos. É claro que quem quiser estar no momento de missa, no momento celebrativo, que por muitas vezes acontece em outros momentos que não é do horário ou da escola ou da grade horária do aluno, né, do estudante, ele fica confortável em participar ou não. Existe uma confusão muito grande na sociedade brasileira sobre o conceito de laicidade do Estado. O Estado brasileiro ele é laico, mas é antirreligioso. E, muito pelo contrário, a Constituição define a forma como da participação entre igrejas e Estado sempre que tiver interesse público. E tudo que se faz dentro da política de assistência social, dentro da política das humanidades, está dentro desse conceito de interesse público. E outra coisa que me chama a atenção é que vocês mostraram no estudo, não só com dados quantitativos, mas também com dados qualitativos, demonstrando que além da educação gratuita, vocês fornecem também uma educação de qualidade, né? Então, tem a questão do desempenho dos estudantes, o percentual de taxa de conclusão de curso, que é bem superior ao padrão das correlatas. Né? Isso que você destacasse esses dados. É importante, então, na educação superior, a gente tem o IDD 15% maior, considerando as instituições públicas e privadas. Então, o IDD, que é aquele índice que mede como o aluno ingressa e como o aluno sai, né, da universidade, que considera o Enem e o ENAD, ele é 15% maior do que as instituições públicas e privadas. Então, isso destaca o quê? A gente está recebendo um aluno em função, no desempenho, está desenvolvendo ele 15% melhor para a sociedade. Né? Isso considerando os dados do censo de 2022. E considerando a conclusão
conclusão do curso, porque a gente sabe que a evasão é um índice para quem trabalha na questão educacional, que é uma coisa que nos preocupa muito, porque os jovens muitas vezes estão desestimulados, não concluem os cursos, né? Então, nas instituições católicas, ele é 36% maior, né, o índice de conclusão. Nas IES. E na educação básica, a gente tem um índice do Enem, né, na verdade, 19% superior, considerando as instituições públicas e privadas. Então, de parabéns pelos dados, né, pela relevância que as instituições católicas têm na educação no Brasil, tanto na educação básica como no ensino superior. E, Fabiana, aproveitando que você está aqui, tem essa perspectiva das mantenedoras católicas, a gente está vivendo um ciclo que ainda não se encerrou na educação de regulamentação da questão das instituições certificadas dentro da assistência social, os SEBAS. Existe muita ansiedade, e não injusta, porque nós já estamos esperando isso há 2 anos, em relação à portaria do MEC, que vai regulamentar o decreto 11791, né? E a lei complementar 187. Como é que qual é o sentimento das instituições católicas em relação a essa ausência de regulamentação? Então, o sentimento é de angústia, né? Primeiro, porque a gente preza muito por fazer tudo em estrito cumprimento legal, com a legalidade, né? As nossas instituições muito preocupadas em cumprir rigorosamente a legislação, e a ausência dessa portaria nos deixa muito preocupados, muito angustiados. Então, assim, o primeiro sentimento é esse, assim, que a gente compartilha das instituições, que a gente lida diretamente com as mantenedoras, né? Todo mundo me liga e pergunta, e a portaria, Fabiana, porque como a gente está aqui em Brasília, todo mundo às vezes pensa que a gente tem todas as informações, né? Inclusive, nas últimas reuniões que a gente teve com o Alexandre, ele tinha dado um prazo para sair essa portaria no ano passado ainda, até que na última reunião ele falou assim, pessoal, eu não vou dar mais esse prazo porque eu não sei como está. O que eu posso dizer é que a portaria está bem avançada. Então, estamos aqui angustiados e ansiosos por essa nova portaria. Qual seria o principal ponto de angústia? Onde é que causa mais insegurança? Porque, na verdade, é um ciclo. Você pensar no SEBAS de 3 anos, a lei é de 21, já vai ter relatório aí nesse novo pedido de certificado, nesse novo ciclo ainda, com a insegurança da falta das regras, certo? Qual é a principal angústia em relação à falta de regulamentação? A principal angústia é porque, principalmente as instituições associadas à ANEC, a gente tem uma orientação muito clara para elas seguirem, determina a portaria anterior. Mas isso também é um entendimento a partir de conversas e diálogos que a gente teve com o coordenador atual. Então, que é um cargo político, e a gente sabe como isso se dá, né? Então, as instituições estão seguindo as orientações e determinações da portaria 15 de 2017. Então, a angústia principal é essa. Se amanhã ou depois vir outro coordenador, o que a gente fez está válido ou não? Vai ser considerado de boa-fé ou não? O princípio da boa-fé vai ser utilizado ou não? Né? Então, essa é uma das angústias, né? A outra principal, eu acredito que também vai ao encontro de uma questão que a gente não sabe se a portaria vem, inclusive, a beneficiar. Esse foi, inclusive, um dos pontos da pesquisa, que a gente até retomando um pouco da pesquisa, que a gente quis trazer a pesquisa também para trazer o impacto positivo das instituições com o SEBAS Educação. Né? E como você bem frisou, doutor, a gente quer, inclusive, que outras associações façam o mesmo trabalho, para a gente mostrar o impacto da educação filantrópica, da educação sem fins lucrativos, porque isso transforma o Brasil, isso impacta diretamente as regiões, né? Então, assim, a gente tem que mostrar o que a gente está fazendo é certo, é correto. E por muitas vezes uma interpretação equivocada pode atrapalhar muito o
trabalho das instituições. Então, o nosso anseio, nossa angústia, talvez também, é que venha algum entendimento equivocado sobre algum ponto que já, para nós, já está pacificado. Fabiana, se deixar, a gente passa aqui horas, né, conversando. Você fica o convite para que você volte aqui para a gente conversar sobre os temas afetos às instituições de educação sem fins lucrativos, principalmente sobre essa perspectiva da educação confessional católica. Fica o nosso agradecimento, reiterando a todos os nossos internautas que acompanham o Cobacast, e a pesquisa vai estar na bio abaixo do vídeo, para vocês conferirem esses dados, e também fica a provocação para todos os que acompanham, que são dirigentes, mantenedores de instituições confessionais católicas que ainda não fazem parte da ANEC. É importante participar das associações, participar da ANEC, porque é aquela frase: juntos somos mais fortes, né? E o retrato dessa força está aqui. Parabéns e obrigado pela presença. E as suas considerações finais. Eu que agradeço, doutor Silvio, e aos nossos ouvintes aqui, é uma honra isso. A gente defende uma pauta de educação, de qualidade social. Então, quando a gente está junto e a gente soma força, a gente considera que isso vai reverberar positivamente para a educação. Então, independente de sermos, né, católicos ou não, a gente acredita numa educação de qualidade social que vai transformar o Brasil. Assim, porque eu, pessoalmente, e essa é uma das bandeiras da ANEC também, que só por meio da educação que a gente vai mudar o Brasil. Então, e uma educação com qualidade, com acesso, seguindo os princípios da legislação. Então, uma honra estar aqui. Eu sigo à disposição também para umas próximas conversas, para a segunda etapa da pesquisa, né, que a gente vai incrementar, inclusive, com algumas sugestões que você trouxe para nós. Então, muito obrigada.